Os principais métodos de separação de misturas heterogêneas são as destilações. A destilação simples, que separa misturas homogêneas entre substâncias no estado sólido e líquido, e a destilação fracionada, que separa misturas homogêneas entre substâncias no estado líquido. Muito bem. A destilação simples aproveita a grande diferença de temperatura que chegou ali agora. Grande diferença porque uma substância está no estado sólido e na mesma temperatura a outra substância está no estado líquido. Ou seja, enquanto uma naquela temperatura ainda não virou líquido, a outra já virou. Então a temperatura de fusão delas tem uma diferença e essa diferença é aproveitada nesse método de separação. A gente tem uma solução, uma mistura homogênea, onde o sólido está uniformemente distribuído no solvente, uma fase só, uma mistura homogênea, uma solução, e aí a gente começa a esquentar. A temperatura que vai fazer o líquido do solvente começar a vaporizar não faz o sólido nem começar a se tornar líquido. E à medida que o líquido vai desaparecendo do sistema, porque o líquido vai vaporizando, a solubilidade vai diminuindo e o sólido começa a cristalizar. Ele estava distribuído porque tinha solvente suficiente para uma mistura homogênea, mas à medida que se perde o solvente, o sólido começa a cristalizar. Esse vapor não carrega, lógico, o sólido. Ele não tem por onde sair, ele sai por esse caninho até chegar em um condensador. O condensador é um aparelho que faz passar água em volta do caninho onde o vapor está chegando. Não tem contato da água com o vapor. Só esfria o vapor e ele condensa. Então essa substância líquida que vaporizou e depois condensou de novo, a gente chama de destilado e cai puro desse outro lado aqui, destilado. O sólido que foi cristalizando porque perdeu solvente aqui nesse sistema não atingiu nem a temperatura de fusão. E aí você separou essa mistura homogênea de sólidos e líquidos através da destilação simples. Já a destilação fracionada separa misturas homogêneas de líquidos e líquidos, tipo água e álcool. E aí, nesse caso, eles apresentam pequena diferença de ebulição. E então, quando um começa a vaporizar, às vezes o outro junto, logo o outro vaporiza também, e mistura os vapores. Se eu usasse o sistema da destilação simples, ia cair do outro lado, destilado, das duas substâncias, porque forma vapores meio que juntos, se não tem grande diferença de temperatura de ebulição, se as duas substâncias estão no estado líquido à mesma temperatura. Então, é preciso colocar no sistema uma coluna de destilação fracionada. Essa coluna de destilação fracionada tem obstáculos. Você sabe que quando o vapor difunde em um sistema, se ele encontrar uma superfície, a pressão das partículas chegando na superfície faz com que haja uma condensação, né, e fique embaçado. Então os vapores vai acontecer esse fenômeno com os dois vapores dentro dessa coluna. Mas aquele vapor mais leve, aquele vapor que tem temperatura de ebulição menor e é menos denso, ele tende a ultrapassar os obstáculos e cair aqui deste lado. E o outro, com mais denso, com temperatura de ebulição maior ou menos volátil dos dois, não ultrapassa os obstáculos e condensa caindo de volta aqui. Aqui, lógico, na destilação fracionada não tem esse sólido. Pronto, consertei duas coisas que tinha que consertar porque eu estava aproveitando o outro desenho. Então, primeiro que aqui é uma solução líquido-líquido. A destilação fracionada separa mistura homogêneas de líquido-líquido e estava sólido aí. Eles têm pequena diferença de ebulição, então precisa de uma coluna de destilação fracionada, né? Onde o vapor menos denso atravessa e o vapor mais denso não.
E aí ele volta para cá, que nunca teve sólido, é uma mistura homogênea líquido-líquido, né? E a substância com temperatura de ebulição menor produz vapores menos densos que caem do outro lado como destilado. O petróleo também tem uma coluna de fracionamento, uma coluna de destilação fracionada, um pouco diferente, mas tem a coluna de destilação porque o petróleo também é uma mistura homogênea de substâncias líquidas. Também vale lembrar nos métodos de separação de misturas homogêneas a evaporação. Quando você não tem interesse na fase líquida, você pode usar a evaporação. E tem tempo, né? Espera a substância mais volátil vaporizar e o que resta é o sólido que estava dissolvido. E a fusão fracionada, a mistura homogênea sólida, ligas metálicas, a gente separa com fusão fracionada. Um vira líquido antes do outro. E aí a gente recolhe. É isso aí.